né, que é veterinário, doutor Charles. De certa forma, estamos condenando o animal pelas condições do seu dono, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, obrigado ao convite, né? Uma boa tarde a todos. Inicialmente, assim, essa nova resolução, ela abre, de certa forma, aí algumas brechas para alguns procedimentos que eu considero também incorretos. Tá? Inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, para se ter um animal, a primeira coisa que se tem que ter em mente é que se tenha condições para isso. O animal, e principalmente voltado para a minha área de atuação de trabalho, que é a clínica de pequenos, o que a gente observa é que ele gera muito custo para o proprietário. Ele tem custos, né? Tem custos e elevados. O cidadão pensa, não, eu vou criar um animal, ele tem custos. Né? E elevados, porque inicialmente já inicia-se com vacinação, com consulta ao veterinário, o animal fica enfermo, ele sente necessidades, assim como o ser humano, de alimentação, de proteção. Então, tudo isso gera custo ao proprietário. Então, a primeira coisa a esclarecer é isso, que para que se tenha um animal, deveria-se ter políticas que se voltassem a ver as condições de quem os tem, para não se chegar a um quadro como esse, dessa lei absurda. Né? E, além disso, ainda tem a questão de pessoas não diplomadas na medicina veterinária poderem matar os animais. Isso é que de certa forma, eu posso, perdão da palavra, até uma atrocidade, porque, como voltando a falar, uma coisa interessante é que o termo eutanásia significa uma morte doce. Fácil, isso seria o termo da palavra em si. Na própria resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, essa nova, a número 1000, o que é que se dispõe? Por que é que tem que ser um veterinário que deveria fazer isso? Porque, inicialmente, você tem que levar esse paciente a uma sedação profunda. Claro. Como reconhecer uma sedação profunda se não se tem estudo para isso? É verdade. A segunda coisa é que, a partir desse reconhecimento, você tem que aplicar algumas drogas para se fazerem isso. Tem que ter estudo para isso. E, a partir do momento da aplicação do medicamento para se fazer a eutanásia em si, logo após sedação, existe a prenúncia que você deve reconhecer o que é morte. Tá? Então, como um profissional, uma pessoa leiga, pode reconhecer, apenas olhando para o aspecto do animal, que aquele paciente ele veio a óbito. O que eu acho, na realidade, que essa parte, a resolução, Cília, ela tem uma coisa interessante, se preocupa hoje mais com o bem-estar animal. Dentro dela tem muitas coisas bem legais, existe um avanço. Agora, nesse retrocesso que acontece, o que eu acho que estão visando muito a tendência de ver aquela pessoa que não tem condições, mais em detrimento do animal. Isso não é legal. Entendo. Agora, doutor, essa determinação foi mais para regulamentar a situação dos animais, mais pesados. Por exemplo, do homem do campo, que tem 5 vacas, uma quebrou a perna, ele vai ter que sacrificar uma porque não tem mais jeito, aquela que quebrou a perna. Tudo bem. Mas acaba recaindo sobre os pequenos também. Né? Com certeza. E até mesmo aquele grande animal, uma coisa impressionante que você vai observar é que muitas das vezes a questão de se dizer eu não tenho condições é aquela questão de primeiro momento. Impõe-se um tratamento, necessita-se de um tratamento, a analgesia correta e o valor é X. Às vezes, se você conversa um pouco, mostra a necessidade desse tratamento, às vezes surge essa condição. Para aquelas pessoas que realmente não têm condição nenhuma e que trabalham com animal de produção, talvez sim. Tá, mas a lei ela deveria ser mais específica, a norma ela deveria ser mais clara, justamente. Porque senão vai abrir portas para aquele proprietário que, ao meu ver, não é proprietário, não é uma pessoa que está apta a cuidar de um animal, vai abrir brechas para ele ao momento que chegar a levar seu animal a uma internação, um valor X, ele alega que não pode pagar e vai ter que fazer a eutanásia desse animal. É verdade. Isso não é legal. Tá? Como é que está hoje o atendimento público, por exemplo, ao animal? Isso não vai recair sobre os animais menores, porque já existe uma rede de proteção de hospital público. O que eu reconheço aqui só tem um hospital universitário, né? Justamente. Assim, hoje a gente tem uma coisa que é bem interessante também, que são as associações de proteção. Isso. Está aí a PIPA, que já demonstrou através do trabalho, está na televisão, está mostrando o trabalho que eles fazem. Dentro do hospital veterinário, eles têm, o universitário, eles têm uma preocupação enorme em relação a isso. Até porque a última questão que eu ouvi falar dentro do hospital é que hoje, para se fazer eutanásia animal, precisa-se do aval de 3 veterinários. Então, isso já é uma impedância para aquela pessoa ou para aquele problema que existe também, uma coisa muito interessante que eu não sei o problema do animal, vamos fazer a eutanásia desse animal. Então, assim, precisa de investigação mais apurada e está aí a questão desses 3 veterinários para isso. Então, existe uma proteção? Existe. Mas se existe uma norma que acoberta alguém, então ele pode, embasado nessa norma, questionar os próprios veterinários. Não seria interessante. O cidadão diz o seguinte, a resolução no artigo 5
é obrigatória a participação do médico veterinário na supervisão ou execução da eutanásia. É justamente onde abre essa brecha de supervisão. Ele tem que estar, a norma é clara. Ele está supervisionando, vai supervisionar ou ele vai fazer a eutanásia? Assim, o que é que fica na resolução, ela demonstra. Por que eu acredito que se abriu essa brecha para supervisão? É dado a questão da sobrecarga emocional. Você não sabe o quanto. Por exemplo, eu estudei dentro de uma academia para salvar vidas. Isso. Por mais que as pessoas ainda, os leigos, acreditem que o animal não tenha vida, para mim ela é uma vida importante, assim como a minha, como a sua. Então, existe uma carga emocional de se fazer eutanásia. Tá? Então, eu acredito que essa abertura para supervisionar seria para aquele veterinário não ser obrigado a estar procedendo, fazendo uma coisa que vai contra tudo que ele estuda. Então, seria isso, mas exige-se a presença ali do veterinário para reconhecer esses padrões, tá? Tanto de analgesia da maneira correta, de anestesia profunda e aí sim a aplicação de um medicamento adequado também para a eutanásia e reconhecimento da morte, que é o mais importante. Há liberação para a criação de animais no Brasil, mas não há hospitais públicos de animais. Isso é que é a grande verdade. Ainda existe uma iniciativa muito interessante em São Paulo. A Clivepa São Paulo, que é a Associação de Clínicos de Pequenos Animais, da qual eu faço parte aqui em Teresina, eles conseguiram, através de políticas relacionadas a animais, a abertura de um hospital público. O mais impressionante é que já de início existe uma polêmica grande das pessoas dizerem, a gente não tem nenhum problema de saúde humano resolvidos, imagina de animal, mas a gente tem que salientar, gente, que é uma vida. Claro. Então, a cada um os seus cuidados. É uma conquista, para mim, a meu ver, é uma conquista. Só que precisa se expandir, precisa se aumentar e, lógico, observar a quem se deve atender. Lá em São Paulo são as pessoas que são integradas aos programas do governo, como Bolsa Família, e eles têm essa possibilidade de atendimento. Olha, diz que na zoonose há mortes de animais até a cacetada. Aí não pode. Assim, são denúncias que eu nunca vi nenhuma prova concretizada. Tá? Se estiver acontecendo errado, precisa-se de fiscalização e, acima de tudo, punição, porque o Código de Ética está lá para isso. E deve-se ter um veterinário lá presente para isso. Essas práticas como traumatismo craniano, embolia, asfixia, lá nessa nova resolução e até na antiga, ela já estava lá presente como métodos que são proibidos de serem feitos eutanásia, porque aí você já tira o nome eutanásia e pode colocar sacrifício. Não tem dúvida, seria isso. Vamos aguardar que a lei, que a determinação do Conselho seja mais clara, para que nós tenhamos mais cuidado, para que não sejam, para a gente não praticar eutanásia e sim sacrifícios. Né? Com certeza. Procurar aí, lembrando, eutanásia é sempre última instância. É sempre acompanhar de um veterinário e quando não se tem mais o que fazer para aquele animal que está em sofrimento. Então, antes de pensar em eutanásia, pense em tudo. E, se for fazer eutanásia, que faça da maneira correta. Mas agora diz que o animal está em sofrimento, mas tem cura, mas o seu dono não tem como patrocinar essa cura. Né? E é esse o problema que se abre essa brecha. Antes, voltando à questão do início, antes de pensar em criar um animal e se chegar numa situação que vai levar a um mal-estar, como uma eutanásia sem necessidade, pense antes de comprar um animal, de adquirir um animal e de levar esse animal para casa. Ele vai lhe gerar custos e essa responsabilidade... Pode chegar, inclusive, a essa situação. Pode chegar, inclusive, a essa situação. Claro que se você não pensa antes. Então, pense, um animal em casa é um ente da família. Claro. Vai gerar bastante custo. Rapaz, tem animal que custa mais do que menino, viu? Com certeza. E tem animais que existe, que tem tratamento melhor, não sei se isso é bom do que o ser humano, do que o ser humano, com procedimentos mais adequados, com conforto. Agora, tem uma coisa bem legal, é que uma parcela muito grande da população está voltada para o bem-estar animal. Isso. Tá? A gente só tem que abolir essas pessoas ainda que têm um animal e que não são responsáveis por ele. Então, esse cuidado também, essa determinação, chama a atenção para que eu quero ter um cachorrinho lá em casa. Você vai estar responsável pelo aquele cachorrinho. Inclusive, se ele tiver com um problema de saúde, você precisa ter condição de tratá-lo. Se não tiver, ele vai ter que morrer.